pessoal, boa tarde, meio-dia e 30, horário de Brasília. Vamos começar o nosso Momento Psi, hoje para responder aqui a dúvida da Uberlândia. Já dando boas-vindas a todo mundo que está entrando aí e curtindo a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos e lembrando que se você quiser deixar alguma dúvida, é só ir clicando aí que a gente vai interagindo. Bom, pessoal, a Uberlândia, ela trouxe a seguinte questão. O meu filho só me obedece quando eu grito. O que eu posso fazer? Essa é, na verdade, uma realidade muito comum a muitos de nós, né? Algumas crianças só conseguem responder, obedecer aos pais quando a gente dá aquele gritinho clássico. E aí, o que a gente deve fazer? Para a gente começar a falar, assim como na semana passada, hoje eu quero falar de 3 palavrinhas que vão estar relacionadas a esse comportamento do grito dos pais para com os filhos. A primeira palavrinha é hábito, a segunda é afeto e a terceira é autoavaliação. Então hoje nós vamos falar sobre como essas 3 questões estão relacionadas ao comportamento da criança de só obedecer quando a gente grita. Para começar, vamos falar do hábito. O que é o hábito? É uma coisa que a gente desenvolve a partir da nossa rotina de dia a dia, né? E esse fato de a criança só obedecer quando a gente grita com ela é, na verdade, um hábito que foi formado na relação dos pais para com os filhos. E aí a gente precisa entender um pouco, parar para pensar como é que isso foi formado, né? Porque a criança, ela vai percebendo as nuances do nosso comportamento. Então, em algum momento, eu chamei ela, isso passou batido e ela percebeu. Isso aconteceu de novo e ela vai percebendo. E aí ela passa somente a reagir quando você grita. Só que isso é um ciclo vicioso, porque quanto mais isso vai se tornando um hábito enraizado, mais ela tende a responder pelo grito e mais a gente tende a gritar mais para chamar a atenção dela. E aí a gente precisa parar e analisar, né? Eu tô gritando por quê? Para chamar a atenção da criança para aquilo que eu tô falando. Bom, eu quero ressaltar que a gente não pode esquecer de que a criança, tanto da primeira, segunda e terceira infância, ela está na fase de desenvolvimento moral, como a gente já discutiu em uma live anterior. E o que significa isso? Significa que ela está nesse processo de desenvolver a aprendizagem das regras e entender como o mundo funciona e incorporar essas regras ao seu repertório comportamental para poder ir se ajustando no mundo. Então, quando eu começo a trabalhar com a criança a partir do grito, algumas coisas aqui eu posso pensar. Primeiro, como é que ela está internalizando as questões da regra acerca da minha relação para com ela, né? Segundo, como é que ela entende que as relações com o outro devem ser permeadas pelo grito e não pelo afeto, não pela comunicação? E aí eu posso parar para pensar que talvez o meu modelo relacional não esteja sendo muito adequado e favorecedor do desenvolvimento ajustado dessa criança, né? Além disso, a gente precisa entender que nesse processo de formação de hábito, eu estou sinalizando uma série de coisas para a criança. Então, se eu vou gritando cada vez mais para chamar a atenção dela, como é que eu vou ensinar o meu filho a internalizar outras formas de se comportar que não seja pelo grito? Isso sem falar que o grito ele ativa um sinal de alerta para a criança. O grito é, na verdade, uma tentativa de chamar a atenção por meio do susto. E é por isso, exatamente por isso, que ele é uma estratégia de intervenção e de comunicação violenta. E a gente falou tanto essa semana, né, de comunicação não violenta. Por que será então que para chamar a atenção do meu filho, eu ao invés de usar o grito, eu não busco uma estratégia de comunicação não violenta? Porque vai ser justamente por essas estratégias de comunicação não violenta que essa criança vai interiorizando modelos mais saudáveis de se relacionar com o outro e inclusive
de obedecer aquilo que eu falo. E o obedecer está relacionado com o desenvolvimento moral, né? Porque eu estou sinalizando a ela regras que ela deve cumprir. E deve cumprir por quê? Porque essas regras são necessárias à sua relação com o meio posterior, agora e posteriormente, inclusive na vida adulta. Até porque em qualquer dos espaços sociais dos quais a gente participa, sempre tem regras, eu sempre obedeço. Eu obedeço as regras do meu trabalho. Na minha casa tem regras que eu preciso obedecer. Agora eu obedeço por quê? Porque à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou compreendendo a importância dessas regras. Mas como a minha criança está na fase da anomia, ou seja, a ausência de regras, ou heteronomia, que ela obedece às regras porque tem um outro que diz a ela o porquê, que diz que ela tem que cumprir essas regras, então ela ainda não entende muito esse porquê, significa que eu tenho que ser uma figura de referência e de autoridade para minha criança, porque ela está obedecendo porque eu digo, eu sou a referência dela. Agora, o significado da minha referência tem que ser pensado. Por isso a gente vai partir para a segunda palavrinha, o afeto. A minha referência para essa criança no sentido de que ela possa compreender essa regra e obedecer essa regra, que nesse momento sou eu que estou impondo, mas daqui a pouco é a escola, é a sociedade, ela deve se dar mais pela via do afeto e não porque ela está com medo da minha reação para com ela, né? Não porque ela se assustou e ela sabe que ela tem que responder aquilo, porque senão algo de ruim pode vir a acontecer com ela. E aí a gente já sabe muito disso, a gente já escutou falar muito disso na prática, que a gente compreende que o desenvolvimento infantil da criança, ele se dá por meio dos vínculos, e vínculo é afeto. Quanto mais vinculada eu estou à criança, mais ela vai tentar responder positivamente a mim. Por quê? Porque ela quer me agradar, né? Então, estreitar esses vínculos de afeto favorece que a criança traga esse comportamento de aprovação do comportamento dela pelo adulto e, inclusive, a aceitação dela para com o adulto. Porque, na verdade, os comportamentos também são formas de ela ir tateando esse meio, né? E a gente também não pode perder de vista que afeto e autoridade são duas coisas que andam juntas. A gente falou disso no momento anterior também. Ter afeto não significa que eu não tenha autoridade. E ter autoridade com a minha criança não significa que eu não tenha afeto. É justamente o contrário. Autoridade e afeto estão juntos. A autoridade é diferente de autoritarismo, que vem pela questão do grito. O grito é uma forma autoritária de cobrar da criança que ela responda aquilo que eu quero. A autoridade não. A autoridade é trazer essa criança para que ela responda positivamente aquilo que eu espero dela. Então vamos buscar formas menos violentas de comunicar a essa criança o que eu espero, de pedir à criança aqueles comportamentos que eu espero dela, né? Então, ao invés de gritar, fulano, vai tomar banho, eu não poderia chamar a atenção de uma outra forma, me aproximar dela, tocar nela e dizer, meu filho, vai tomar banho. Ou então, se eu chamei a atenção uma vez e ela não respondeu, eu posso ir lá, pegar na mão dele, levantar, conduzir, vai pro banheiro, agora é hora de tomar banho, né? É claro que para desconstruir esse hábito, Alberlândia, não vai ser do dia pra noite, porque hábito é assim, né? É muito difícil a gente mudar o hábito, a gente precisa reconstruir esse hábito. Então, nos primeiros dias isso pode ser um pouquinho difícil, mas você não pode desistir. Você vai precisar continuar tentando com essa criança pela via do afeto, todos os dias, evitando gritar. E aí, pra gente caminhar pro final da nossa conversa, eu quero chamar a atenção para a terceira palavrinha, que é o autoconhecimento, a autoavaliação. Por que que você está gritando com seu filho? Por que que você chegou ao ponto de desenvolver esse hábito de ele só responder quando você grita? Então vamos considerar algumas questões? Primeiro, você está gritando, na maioria das vezes, é porque você está cansada, enfadada de tentar buscar a atenção do seu filho por outra forma. Mas não é só por isso que a gente grita. Na verdade, na maioria das vezes, a gente emite esse comportamento porque a gente já está com a resiliência, com a paciência um tanto reduzida, muitas vezes por questões do cotidiano. Então, eu tenho que fazer essa leitura sobre a minha própria emocionalidade, né? Até que ponto o meu grito não é uma resposta
necessariamente de uma outra situação ao invés de ser aquele comportamento da criança. Logo, eu não posso deixar que fatores externos interfiram negativamente sobre a minha conduta, a minha mediação com a criança. Outra questão é que eu preciso estabelecer uma comunicação produtiva e eficiente, porque o grito também pode estar sinalizando que a minha comunicação não tem sido efetiva. Efetiva em que sentido? Será que a criança entende o que significa a minha figura de autoridade? Será que a minha criança está entendendo o que eu cobro dela na rotina? A importância dessa rotina? Então, se eu digo para ela, todos os dias você tem que chegar da escola e arrumar os seus materiais, guardar a roupinha, organizar os seus pertences, eu tenho que dizer isso de forma clara, para que ela possa entender. E eu não posso fazer isso também de uma forma agressiva, violenta. Basta que eu sinalize para essa criança objetivamente o que eu quero. Agora, objetividade também está relacionado com coerência. A minha comunicação, a mensagem que eu emito para a criança tem que ter coerência de conteúdo, um conteúdo que não é só verbal, é um conteúdo não verbal também. Então, por exemplo, às vezes a gente brinca com a criança de estar brigando. E aí eu vou confundir a cabeça da criança. Será que minha mãe está brigando ou será que ela está brincando? E no momento que eu estiver falando sério, será que ela vai estar entendendo que eu estou brigando ou que eu estou brincando, né? E aí quando acontece, por exemplo, de eu mandar a criança ir tomar banho, por exemplo, ela pode falar assim, por enquanto minha mãe tá de boa, eu só vou responder quando ela for firme, né? Então eu tenho que ser coerente. A minha fala tem que mandar uma mensagem firme, clara e sem contradições. Uma outra coisa é que a minha conduta, né, com essa criança tem que ser uma conduta de formação de hábito. Para a gente formar hábitos, a gente precisa ter uma rotina. Então, Alberlândia, se você quer que a sua filha te responda, estabeleça rotinas também com ela. Porque geralmente a criança tende a dar esse afastamento, né? Ou porque ela está envolvida com outra situação de mais interesse, ou porque ela quer evitar aquela situação que você está pedindo que ela faça. Então, criar rotinas evita também que a criança faça isso. Todos os dias ela arruma os pertences quando ela chega, depois de tomar banho, depois faz tarefa, né? Então, se você tem rotinas, muitos desses desgastes vão ficar diminuídos, tá certo? Outra coisa nesse processo comunicativo, relacional, de autoavaliação, é que eu também tenho que pensar que eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Eu tenho que avaliar minha condição de humor e a interferência desses elementos externos. Eu digo isso de que modo? Porque um dia eu posso estar muito bem, muito feliz, e aí a criança faz uma coisa e eu deixo aquilo passar. No outro dia, eu estou muito estressada com o meu trabalho. Então, logo da primeira vez que eu vou pedir para ela fazer uma coisa, eu já peço gritando, né? Então, percebe que está havendo uma discrepância? Isso é incoerência. Eu não posso ter dois pesos e duas medidas. A minha mensagem tem que ser única, tem que ser coerente, sem contradições, sem a criança ter que se dar a oportunidade de pensar, será que ela vai gritar agora ou será que eu posso esperar mais um pouquinho? Então, rotina, coerência, firmeza, autoridade e afeto. A gente não pode perder isso de vista quando a gente vai trabalhar a questão dos limites com a criança, tá certo, Albertina? E não se esqueçam, o grito provoca medo, ele assusta. A gente precisa de formas de comunicação não violenta, que a gente discutiu muito essa semana. Então, pessoal, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente na nossa live, que assinou, que participou. Quero dizer que a nossa live, o nosso canal é alimentado pelas dúvidas de vocês, então vocês podem deixar as suas perguntas que a gente vai respondendo na próxima. E para terminar, eu quero só dizer uma coisa, né? Pra gente não perder de vista essa discussão e tantas outras que a gente passa aqui todos os dias falando. Quando eu estou em processo de orientação para famílias e para professores, a perguntinha como, ela é muito comum. Então, como eu faço, como eu ajo com o meu filho, como eu ensino o meu aluno? Vejam que a palavra como, ela me remete à ideia de um padrão. Se eu quero fazer um pão de queijo, eu coloco lá no Google como fazer um pão de queijo, vai vir uma receitinha pronta, que se você aplicar aquela receita, vai dar certo. Mas quando eu falo de comportamento, quando eu falo de pessoas, a gente não encontra essa receita pronta. Por quê? Porque nós somos pessoas únicas. Mesmo que a gente tenha situações familiares, contextos sociais semelhantes,
ainda assim nenhum de nós é parecido. Então o que a gente traz aqui são dicas de como lidar com as crianças. Dicas em caixa alta, negrito. Por quê? Porque essas dicas podem servir muito bem para uma criança, mas para outras crianças elas podem ser de mais difícil implementação. Então a gente tem que observar também na relação com a criança como que o meu comportamento ressoa nela e como que ela responde a essas intervenções e mediações que eu tenho feito. De modo que o canal continua sempre aberto. Se o que a gente está discutindo aqui não tem surtido efeito na sua dinâmica, você pode voltar, você pode remeter a sua dúvida, complementar a nossa discussão, porque a gente vai trabalhando nisso juntos. Esse é o nosso objetivo, tentar ajudar o máximo possível vocês que estão aí do outro lado, no sentido de favorecer o desenvolvimento pleno, saudável e ajustado das nossas crianças, tá certo? Então que vocês todos tenham um bom final de semana, a gente se vê na nossa live da semana que vem. Até a próxima!